Olá, meus amores, estamos novamente aqui para mais um episódio do CSS Mulher. Estamos entrevistando a Beatriz Monteiro, ela que é psicanalista e especialista em autoestima feminino. Olá, Beatriz. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Sou casada, tenho uma filha de 3 anos, que é linda, e foi através dela que veio esse meu despertar, né? Essa transição de carreira. A minha primeira formação foi técnica em radiologia, mas eu já sentia que ali não ia ser o meu para sempre. Você teve um chamado, né? Exatamente. Todo mundo tem um chamado, né? Aí muda. Aí fala, amor. E antes de eu ter a Selena, eu passei por um processo bem doloroso, né? Que foi a descoberta da Selena. endometriose. É, Selena, Que lindo Esse nome. nome é maravilhoso. É forte, hein? a deusa da lua. Olha, É. Ela veio com esse poder mesmo, de despertar muitas coisas. Inclusive a minha autoconfiança, despertar E a lua é o minha feminino, autoestima. Exatamente. Olha que curioso. E quando eu descobri que eu tinha endometriose foi em 2015. E ali foi um marco assim muito difícil na minha vida, porque além da endometriose ser uma dor física, ela é uma dor muito forte emocional, porque ela te traz insegurança, ela te traz muitos conflitos. Você sempre fica se perguntando o que eu vim fazer aqui? nossa. Qual é realmente a minha finalidade nesse mundo? E você sempre teve vontade de ter filhos. Sempre tive. Isso desde sempre que eu foi um casei. desejo. Sempre foi um desejo. No início, meu marido não queria. E aí, depois que eu descobri a endometriose, ele falou assim, não, agora eu quero ser pai. Eu falei, pronto. Ai, meu Deus. Agora ele me ajudou bastante, né? Porque agora era uma pessoa ansiosa, agora são 2. É, mas aí é uma decisão maravilhosa, porque ele te Sim, apoiou, né? exatamente. Profundamente. Sim, e foram muitos momentos difíceis, porque quando chegava o período de menstruação, eu sofria demais, né? Com muitas dores. É muito doloroso. Era sempre as idas no hospital. Às vezes eu pegava plantão das mesmas enfermeiras. Elas falavam assim, nossa, você já tá aqui de novo? Eu falei, pois é. Nossa. Aí teve uma que falou assim pra mim, olha, você tem que se cuidar, porque senão você vai acabar ficando com um problema renal, né? De tanto ficar tomando medicamento, né? É uma doença que traz outras, na verdade, Sim. né? E pouco conhecido também, né? Exatamente. E aí foi um período bem difícil, né? Porque você passa a ter muitas incertezas na vida. Não só de você poder realizar um sonho, mas também dentro de si. Porque eu me sentia muito insegura para caminhar sozinha. Até uma funcionalidade comum, né? Sim, Tipo, você tem uma rotina normal da sua Exatamente. vida. Você não tinha. Porque você Exatamente. vivia em função da endometriose. exatamente. E você Você nunca sabia quando você ia parar no hospital, né? É, porque às vezes tinham períodos em que eu ficava bem e tinham períodos que eu ficava muito mal. Às vezes era antes da menstruação, durante, e passava-se um pouquinho de tempo, voltava novamente muito a dor. sofrido, né? É muito sofrido, muito. E aí eu precisei fazer uma cirurgia, fiz a retirada dos focos, passei um tempo tomando medicamento para suspender a menstruação, né? Porque ainda não é certo, né? O caminho em que é a formação da endometriose. Mas eles falam Clínico, que eles falam que é resíduos de menstruação que não saem completamente E ficam e que ficam ali, aí que sai pelas trompas e aí ele vai criando aderência nos órgãos. E aí Quando suspendeu, aí quando suspende O a sonho menstruação... da gravidez. exatamente, vai ficando cada vez mais distante. até porque essa trompa também fica obstruída. Exatamente. Todos os caminhos ficam obstruídos. É muito mais Fica. complicado que aconteça uma fecundação ali, Sim, né? eu até procurei ajuda, né, com médicos que eram da área de infertilidade, mas eles falavam pra mim, olha, você vai precisar passar por uma nova cirurgia, Gente, porque você tem uma trompa presa, né, devido à sua primeira cirurgia, acredito que deva ter dado alguma aderência, né, e a esquerda tá obstruída.
Meu Deus. E aí cai aquela ficha novamente. Nossa, um baque, Nossa, né? passei por todo aquele processo, passei por toda aquela espera, né? Tomando medicamento para poder me preparar para esse momento. E agora descobre. mais essa notícia. E como é que foi você receber essa notícia? Assim, sim, foi ruim, né? Mas como é que você reagiu? Eu cheguei à conclusão de que não era mais assim. Era para eu aceitar que não era o meu chamado para isso. Maternar, não era. E eu liguei pro meu esposo, falei para ele: olha, eu desisto. Já Chegou a tentamos de desistir. tudo. Olha, Já tentamos de tudo, porque eu vivi em função de ser mãe. Na minha cabeça existia uma reprogramação que eu só ia ser feliz de verdade quando eu realizasse esse sonho, porque eu já carregava ele muito tempo. Mas, Aí que para você ser mãe não seria por essa via natural. Você poderia adotar, exatamente, você sim. poderia Eu fazer de cheguei outra maneira. a ir para Pra uma fila fila de de adoção. adoção. A gente participou de algumas reuniões, só Olha. que eu achei que não era aquilo para nossa Não vida. vou me conformar com esse diagnóstico. é, mas é verdade. Era Selena era. já te Já te a chamando. Selena Já realmente. estava aqui. Fala, calma Eles que meu ficam no momento vai campo, né? chegar. Ficam no E aí, ouvindo os relatos, né, dos casais que já tinham feito a adoção, eu achei muito pesado. Porque eles pegam criança com todo tipo de bom, maus é uma tratos, alternativa, né? Sim. E aí, não é simples. de Não. fato. O processo em si não é simples. Não mesmo. O antes não é simples, o durante não é Não é simples. fácil. E a criação também não é e simples. você emocionalmente estava muito Muito frágil, abalada. né, Aí você vai passar pra por encarar isso, né? outra situação dessa tão pesada. É. Aí a gente desistiu. Eu falei assim, não, vamos esperar. Vai que acontece o Vai milagre. que acontece um milagre. E aí conta, E como é que conta, foi é. esse milagre? Todo mundo E querendo foi, saber. e foi muito engraçado, porque eu fiz o exame chamado esterossalpingografia, que é para poder fazer um raio-x das trompas com contraste. É horrível esse exame. Qualquer contraste costuma não ser muito legal. Eu fiz acho que umas 3 vezes. E É um aí, exame muito dolorido. Dolorido. E aí, o último que eu fiz, a médica já me conhecia. Porque aqui no Rio, acho que ela é uma das poucas que fazem. Aí ela já tinha feito amizade, porque vira e mexe a Claro. gente estava lá, né? E aí ela falou assim, Bia, olha, eu tenho uma notícia para te contar. Falei, Ela falou assim, olha, você tá com uma trompa doente. Só que ela falou de uma. E eu tava com 2. Problema. E aí, eu acho que para amenizar um pouco a minha dor, né? Ela falou só de uma. Mas aí o médico, quando foi levar o resultado, ele falou a verdade, né? Falou, olha, humanamente falando, você não tem como engravidar da outra. Você vai precisar fazer uma nova cirurgia para poder desobstruir, soltar a trompa que tá presa, para a gente poder começar com um processo de tratamento com hormônio. Se não funcionar o hormônio, a gente vai trabalhar com a fertilização. Nossa, eu saí de lá, eu chorei tanto, mas tanto. Aí foi quando eu falei, desisto, não quero mais, porque eu preciso parar de sofrer. É muita dor, né? É. Muita dor física e muita dor emocional. Sim. O processo Na verdade, inteiro você também frustrante. começou a viver para isso, né? Sim, Em eu função vivi em disso, função tudo na disso. sua E uma vida frustração atrás da outra. atrás da Sim. outra. Realmente muito Isso sofrido. mexe com a autoestima, Completamente. mexe com tudo. Além da dor física, dor, né, de todos os modos, todos os sentidos estava passando. E isso que você disse me tocou muito. Que é assim, pra que eu tô aqui, né? É. Por que eu tô aqui e eu não vou fazer isso? Se eu sinto tanto que eu tenho que fazer isso. É um conflito, sim, absoluto. Totalmente. E foi nesse momento de muito conflito que eu precisei buscar ajuda. Porque ali eu reconheci que eu estava doente. E como é que foi essa ajuda? Eu procurei a ajuda de um profissional, né? Uma psicóloga, para poder entender o porquê daquilo tudo. De eu estar vivendo com tanta angústia. Porque a mulher que tem endometriose, ela tem insegurança, ela tem muitas incertezas, não só do presente, mas com relação ao futuro, principalmente. Porque ela fica se perguntando, o que eu vou fazer se o meu sonho é ser mãe? E ela se sente uma mulher menos qualificada. Menos. Inferior também. Inferior. Sim.
Porque tudo que eu tinha que fazer, eu sempre estava apoiada em alguém. Porque não é só uma questão de parir, né? Não. De engravidar. É uma questão de viver bem. Porque você vive em dor. Vive o tempo todo. Não, E com essa incerteza a maioria, de que... né, de todas as mulheres, tem mães que não querem, mas acho que para quem quer e não pode ter, acho que é assim, uma das maiores frustrações da vida. Pra mim seria muito doído. Né? Porque desde sempre eu quis ter filhos. Então, pra mim, ia ser uma loucura. E as pessoas falavam assim, Bia, esquece isso, tá muito ansiosa, larga isso de mão. Isso, então tá. Mas não é fácil. Né? É só realmente quem vive. Quem vive sabe. Deu essa virada? Foi depois dessa psicóloga? A gente fez vários testes, né? Vamos descobrir quais são os seus dons. Acho que aí foi a chave da situação. Aí eu descobri que eu tinha o lado de qualidade para decoradora, aquela formação que escolhe as paletas, agora eu esqueci. Design de interiores? Design de estilo. Isso, estilo. Exatamente. E para a área da saúde emocional. Aí eu falei assim, bom, eu acho que eu não me enquadro nessa área, não. Emocional, um monte de problema. Que emocional Exatamente. Eu falei assim, não, gente, eu acho que tem nada a ver. Eu não me vejo trabalhando nessa área. Embora eu trabalhe na área da saúde. Mas eu cheguei a fazer esse curso para personal de estilo, mas não finalizei. Né? Era uma coisa... emocional em frangalhos, né? Justamente. Gente, como é que foi? Não, explica. Está ali, ó, explica como é que foi isso. Foi, ó, eu iniciei, como a gente estava na pandemia, eu iniciei o curso online. E aí, faltando pouco tempo para poder terminar, eu passei por alguns problemas, né? Novamente emocionais, devido ao trabalho, à carga de trabalho. E aí, isso na pandemia, né? Isso na pandemia. Você acha que foi que você tudo muito louco, trabalho? Né? Eu acho que sim. Tipo assim, vou trabalhar muito, porque aí eu não penso nisso. Pode ser. Sinto isso. Exatamente. E aí a gente... E nessa época você trabalhava numa clínica. Trabalhava numa clínica que tem um ramo voltado para medicina ocupacional. Lá eu comecei na recepção. Depois que eu me formei em radiologia, eu fui para a parte da área técnica. Aí fiquei na área técnica, mas eu sabia que ali não era... Eu não ia ficar ali muito tempo. Não era o seu lugar ali, né? Não, eu fazia de todo o meu coração. Uma chuva. Passando uma chuva aqui. Mas não era ali o meu lugar, eu sentia isso e era muito engraçado. Eu falava isso pro meu esposo, ele falava assim, mas você tá feliz? Eu falei, tô, mas não é o auge. Você já percebeu que você tem vários, ela tem vários sentir, né? O tempo todo ela tá falando dos sentir, tá tudo ali. Aí vai tudo se encaixando, o caminho vai sendo pautado pelo sentir. E era nessa clínica que você trabalhava com seu marido já? Não, eu quando saí de lá, eu fiquei um tempo em casa e depois eu fui trabalhar com meu esposo, porque também era um sonho realizado de muitos anos que a gente estava esperando. A clínica estava nova, a empresa em si, né, estava nova. Abrimos no centro e depois viemos aqui para Barra. E aqui na Barra não tinha ninguém para ficar de responsável. E como eu já havia trabalhado nessa área, ele me colocou como responsável. Legal. Mas ali também eu sabia que não era o meu lugar. Vou passar outra chuva. Eu vou passar por um outro processo de amadurecimento. Mas foi bom, a experiência foi boa, eu conheci pessoas muito especiais ali, naquela equipe. Foram mulheres que me deram força também para eu poder continuar a minha jornada de cuidar da autoestima das mulheres. E aí, voltando ao assunto de como que eu descobri Selena, que a gente falou essa parte. Sim. A Selena, eu fiz o exame em fevereiro, aí deu que eu não tinha como engravidar. Quando foi na 3ª semana de maio, eu descobri que eu estava grávida. Aí, ó. Eles dizem, né? Quem são eles? E nem chegou a fazer a tal cirurgia. Não. Ela fez a prática comum. Curadora. E aí foi muito engraçado, porque nesse período em que eu fiquei ali de espera e de existência ao mesmo tempo, né?
eu resolvi trabalhar com roupas femininas. Mas olha que engraçado, né? Você foi buscando um resgate feminino. E aí você foi relaxando. Isso, exatamente. Quando você suavizou a sua energia, teve que soltar. Selena. Exatamente. Mas é o que dizem, né? Quando a gente quer muito uma coisa... Efeito Zenão. Afasta. A gente tem que deixar naturalmente acontecer. O fluxo. Exatamente. Mas é interessante, a roupa feminina com a mulher já era uma coisa que você tinha que... Um caminho que você tinha já que percorrer. Começou a entrar no propósito, no fluxo dela. Isso, exatamente. E aí, quando Selena veio, que eu precisei voltar a trabalhar... O teu marido desmaiou, né? Quase isso. Não, e você, né? E como é que foi também quando você recebeu essa notícia? Gente, assim, foi um negócio muito intenso. Sim, depois de passar tantas coisas. E por mais que eu desejasse aquele momento, foi muito... Tipo, caiu surreal, a ficha, né? Chegou o teu momento. E aí eu falei... Você ficou com medo de algum momento quando você recebeu essa notícia de dar errado? Eu fiquei com medo justamente porque medo um dos de perder, médicos... De perder, de não sustentar a gravidez. Exatamente. Um dos médicos falou que essa era a possibilidade. Que depois de tanto tentar, né, aí acontece e deve dar um medinho, né? E tem mulheres com endometriose que chegam a engravidar. Eu nunca tinha engravidado. Eu estava realmente foram esses 9 meses? Ela nasceu de 9 meses, né? Nasceu. Foi bem intenso. Nada dela é normal, gente. Foi intenso. Tudo dela. Intenso. Foi bem intenso, gente. Gerar a Selena foi um misto de emoções muito grande, né? Primeiro porque a realização de um sonho, você fica naquele auge, né? Nossa, eu enfim conseguiu. Enfim chegou o meu momento, porque eu era rodeada de mães. E você nem esperava mais que acontecesse, né? Não, já tinha desistido. Olha isso. E a gravidez? E a gestação? Foi boa. Foi boa, assim, porque eu passei... Primeiro porque eu tive o privilégio de ficar em casa. Olha que fala interessante. Olha que fala boa. Porque você trabalhou bastante também, né? Exatamente. Como era técnica de radiologia, não poderia trabalhar na área e nem poderia trabalhar em nenhuma área da clínica por causa da pandemia. Eles tinham suspendido o trabalho da gestante. Presenciais, né? E aí, eu fiquei em casa os 9 meses, tranquila, fiz os meus exames tranquilo, fui nas consultas tranquilo. Vivendo o seu feminino. Vivendo, exatamente. E a minha mãe falava assim, que minha mãe me ajudou muito, né? E ajuda ainda, né? Ela falava assim, eu vou te ajudar o tempo que você tiver de gestação, porque eu quero que você curta a sua gestação, curta o seu momento. E ela me ajudou todos os dias. Ai, muito bom. Aí veio a Selena. Chegou a Selena. Conte pra gente que está ansioso. Selena estreou. Como é que foi? Selena chegou com muita saúde, graças a Deus, que bom. Né? Muito sorridente, muito feliz. Depois eu mostro pra vocês o vídeo dela. Sim. Encantadora. Onde chega, faz amizade, comunicativa, divertida. Ela fala assim, te amo você. Mamãe, te amo você. Ama tanto, né, que te ama 2 vezes. Ama demais. Mas aí veio um outro momento, né? Do medo. E aí, gente, o que acontece? Por mais que a gente sonhe muito, a gente deseja muito, o futuro ainda é muito incerto. Porque você ser mãe é uma responsabilidade muito grande. E não é teu. Ainda tem isso. Não é? Porque é do mundo. Ainda tem isso. Você ainda tem que lidar com essa fala. É do mundo. E preparar a Selena para o mundo tá sendo bem desafiador. Porque ela é bem engenhosa. Então tá adequada, então tá adaptada já. Que o mundo também não tá lá. Sim, verdade. Ela é bem decidida no que ela quer. Difícil você mudar a cabecinha dela. Como é que foi essa virada de chave agora do seu trabalho? Como é que você mudou tudo isso na sua vida? Então, depois que eu tive Selena, eu voltei. Fiquei de junho a fevereiro de 2023. Uhum. E aí, eu passei por alguns momentos bem difíceis nessa clínica, porque eu era do centro, eles me colocaram para Barra, porque era uma unidade nova, e precisava de um responsável. Me colocaram como responsável. Eu já sabia que não ia ser algo muito fácil, né?
Ah, mas a clínica é pequena, você vai dar conta. Mas o responsável sempre, né? O responsável. É sempre muito cobrado. E aí, lá, eu tive que lidar com muitas personalidades. E toda hora eles trocavam minha técnica de enfermagem. Parecia que era assim, vou te testar. Vou te mandar uma pra você treinar. E sempre quando as meninas já estavam prontas, eles tiravam de mim. Eu falei, gente, como é que é isso? Até que veio uma... incubadora de ela é a mulher técnica. tudo É incubadora. teste. Ela é incubadora. Quando tá bom, vai embora. Isso. Exatamente. Até que veio uma, né, que hoje, depois de muitas conversas com a Cris, eu consegui ressignificar a forma como eu enxergava ela. Que parecia que ela tinha vindo para me desafiar, para me afrontar de todas as formas. Mas em todos os momentos eu pedia para poder sair daquele lugar. Só que eu não tinha coragem. E através de tudo que eu passei com essa menina, eu tive coragem de sair. Finalmente, né? Se libertou. Me libertei. Gente, parece que foi assim, tipo, um chumbo saiu das minhas costas, sabe? Um peso, né? Muito. Porque a gente fica carregando uma coisa que Que não é nossa. sua. Exatamente. Mas justamente porque o medo paralisa. Paralisa. O medo paralisa. E nessa época eu não estava mais sendo acompanhada por nenhum profissional. Mas eu sempre procurava estudar algo da área. Porque eu falei assim, bom, já como eu não consigo ir às consultas devido à minha rotina, eu vou estudar para poder eu mesma me cuidar. E aí eu descobri barra de axis. Foi a minha primeira formação. Aí foi em novembro. É maravilhoso. Demais. Maravilhoso. Foi assim o início da minha transição. Porque lá eu descobri que eu tinha possibilidade. E foi através disso que eu comecei a conhecer outros caminhos, né, da área da saúde emocional. Descobri a constelação com a Cris, que me ensinou muitas coisas. Agradeço muito pela sua vida. E lá, através dos ensinamentos da Cris, eu pude ter certeza de que eu poderia ir muito mais além. Através dos movimentos sistêmicos que a gente fazia naquela sala, que foram muito intensos, né? É sempre muito intenso. Sempre muito intenso. Gente, ela tem uma gargalhada maravilhosa. Não é? Isso é tão bom, né? E ali eu percebi que os caminhos começaram a se abrir novamente. Eu pude ter a coragem, porque eu estava trabalhando com meu esposo nesse período e eu falava para ele que eu precisava seguir o meu caminho, porque eu sentia que eu precisava cumprir o meu chamado. E ele falava assim, não é o momento, espera mais um pouquinho, né? Deixa as coisas estabilizarem. Você já tinha esperado muito, né? Né? Você já tinha esperado bastante. Já tinha esperado bastante. Você já estava sabendo que não era para você onde você estava. Gente, era assim, e era muito engraçado, porque todo dia eu ia trabalhar, quando eu chegava na minha sala, eu entrava e via assim, eu me via dentro de um consultório atendendo. E aí e aquilo só reforçava, aqui não é o seu lugar. Aqui é só passageiro. Você vai aprender, você vai amadurecer e você vai seguir o seu caminho no momento certo. E como é que você descobriu? Como é que foi essa virada de chave para você no seu trabalho, na sua vida? Foi quando eu fiz a especialização em autoestima, né, com a Bruna Nagnaioli. Ela é lá de São Paulo, de Alphaville. E fiz online também, né? Porque lá ela faz só. Viu, Bruna? Agradecemos pela sua vida, hein? Nossa. Muito especial a Bruna. Pessoas assim que passam na nossa vida são anjos, né? Sim. Elas vão trazendo direcionamento. E bom. A gente pede tanto isso, né? E às vezes a gente, no automático da nossa correria do dia, a gente não consegue perceber que são essas. Exatamente, são essas pessoas que vêm para poder facilitar o nosso caminho. Não, e olha que propósito você tem bacana, né? Porque você trabalha com, acho que tudo que você passou, né? Seguranças. Muito
é muito genuíno. Você sabe exatamente o que você está fazendo, porque você já passou, né? Então, hoje você está realmente no seu propósito, ajudando pessoas. Uma verdade. Você sabe como é que é, você sabe qual é a dor, você sabe, né, tudo que você passou. É tão bom quando a gente transforma esse tipo de jornada, de trajetória, num ofício, né? Sim. A gente faz com prazer, né? Serviço. Sim. Porque você sabe do que você está falando. Exatamente. E fala um pouquinho do que você hoje faz. Hoje eu faço atendimentos online e presenciais, né, terapêuticos, voltado exatamente para a autoestima. E ali eu trabalho os pilares da autoestima, que é o autoconhecimento, o autovalor, a autoimagem, né, a realização. Tá vendo que você, lá, o personal designer de estilo? Tá aí, está aí. Tá ligado. De outra forma, mas tá aí. Exata forma, exatamente. Ela não só que de uma maneira mais só que de uma maneira mais profunda, né? Então, mas é porque o método dela de classificar era aquele ali. Exatamente. Você falou algo que eu ainda não tinha percebido. Não é? Olha isso, às vezes é um jeitinho diferente que a pessoa se organiza ali e que tá na profundidade você consegue pegar. Como é que você se vê hoje fazendo, ajudando pessoas, depois de tudo que você passou, né? Qual o sentimento que você tem? Eu sinto gratidão e realização. De ajudar, né? Muito. É muito saber, prazeroso. Né, que as pessoas realmente precisam e que hoje você é um caminho para elas, né? Sim. E a gente precisa trazer essa consciência. Muitas sofrem justamente porque elas não entendem a importância que tem o autoconhecimento. Você lembra de alguma história de alguma pessoa que você trabalhou nessa área do autoconhecimento e da autoestima que você marcou, assim, que você pudesse nos dividir? Eu recebi uma vez uma cliente para trabalhar a autoestima dela, porque ela também é da nossa área, ela também é terapeuta, mas ela estava se sentindo totalmente um peixe fora d'água. Ela sabia que aquele era o chamado dela, mas ela não tinha forças para poder caminhar nesse chamado. E aí, através das sessões, através dos atendimentos... Você foi dando direcionamento. Essa história você conhece, né? Você passou por isso. Exatamente. E eu acho que isso fortaleceu ainda mais. Sim. Porque quando ela alcançou os resultados, hoje eu olho o Instagram dela e falo assim, nossa, como você cresceu. E é muito gostoso participar desses processos com as pessoas, né? Você assistir a pessoa crescendo e ganhando o mundo é muito realizador, né? Não tem valor. Aí hoje você trabalha só com mulheres, né? Só com mulheres. Faço palestras, faço os atendimentos online, faço presencial. E é leve, né? Muito. É diferente. Até a sua forma de falar, né? É diferente quando você começa a falar. Eu amo, gente. Eu amo trabalhar com o que eu faço. Eu amo, de verdade. E como é que ficou a endometriose depois disso tudo? Como é que hoje tá? Então, você encarando isso? Não tem mais vestígio, né? Foi realmente um processo que eu precisava passar. Um resgate desse filme. Muito bom, hein? Ficou para trás, né? E o que eu hoje vejo é que na minha família ninguém teve isso. Nenhuma das mulheres teve endometriose. Eu fui a presenteada. Mas o útero, ele é um órgão de memória. Sim. Então, talvez elas não tenham tido o clínico, mas tiveram as dores emocionais. Sim. E aí que em algum momento colapsou em você. Sim. Nós vimos isso na constelação. Eu não estou nem sabendo. Então, assim... Ela veio para curar para curar mulheres, né? as mulheres. Né? Curar as anteriores e as posteriores. Isso. E a falta de amor também. Isso aí. Lembra? Porque você falava assim, o amor não consegue chegar perto da família de vocês. Quando ele fica lá, né? Não ia, né? Não se aproximava. Mas é isso aí, é como a Geisa falou. Olha que forte, né? A partir do momento que você vira uma chave das dores das mulheres que passaram nas suas antepassadas, e agora você trabalhar de uma forma concreta, né, na sua realidade, com mulheres que estão vindo você, para resgatar o amor, né, resgatar principalmente o auto-amor, valorização, autoestima. Então, e aí
quando você entra no propósito, você não precisa mais sofrer, não precisa mais ter dor. Na verdade, o sintoma, ele é só um alerta. É verdade. De É um despertar, né? O seu chamado veio pela endometriose. Sim. Talvez se você não passasse por isso, você não estaria no seu propósito hoje. Com certeza. E ninguém tem uma filha Selena à toa, né? Selena. Isso é muito, muito forte. É uma lua. Não, e lua e fertilidade. Não é, gente? O útero é muito forte. É verdade. Não tinha pensado nessa parte. Muito maravilhoso. E você vem mesmo como um divisor de águas da linhagem materna da sua família. Toda, né? Que privilégio, né? Não é? Sim. Olha o teu lugar no mundo. Sim. Muito, nossa, para quem perguntava o que eu vim fazer aqui. Hoje você sabe sua resposta. Muitas respostas surgindo aqui nesse lugar. Emocionante. Olha, então, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera. E qual a mensagem que você quer passar para as mulheres que estão nos assistindo, que passaram por esse mesmo problema que você passou? O que eu quero dizer é que você não é o que te aconteceu, mas sim quem você escolhe ser. Todos nós temos a escolha, temos a possibilidade de fazer uma nova história, de construir uma história completamente diferente. Mas para isso, você precisa escolher. A chave é a escolha. Que linda, gente. Parabéns. Ai, gente, obrigada. Maravilhosa, muito bom. Nós estamos muito gratos de você estar aqui, né? Eu sabia que a história dela era emocionante. Nossa, impactante. Muito boa, verdade. Com toda uma sensibilidade que você passa, com as suas palavras, com a sua meiguice, né? E essa gargalhada frouxa é tudo. Ninguém imagina tudo que você passou. E isso vem verdade. Vem do útero. Vem. A gargalhada vem do útero. Olha, o útero feliz. Vem, exatamente. Isso é muito, muito legal. Muito bom. E é uma enorme história de superação, né? Acho que eu mesma em consultório já passei por muitas mulheres que sofreram e sofrem o que você passou. E ter esperança que pode, né? Pode ter uma mudança, pode ter uma cura, pode. Passar por esse processo. Tudo começa no emocional. Tudo. É isso aí. Bom. Ai. Ficou leve, né? Ai, que gostoso. Então, vamos nos despedir desse povo lindo que está assistindo a gente. O assunto tá tão bom que a gente nem quer ir embora. Passa muito rápido. Vamos ficar mais um pouquinho. Passa muito rápido. É verdade. Então, meus amores, é isso. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, Gabi, mais uma vez. Cris. Obrigada. Né, esse luxo. E curtam, compartilhem, comentem lá que a gente responde. Bastante. Toca no sininho para poder receber as notificações. E mais um programa aí com muito amor para vocês. Tchau. Um beijo. Tchau, obrigado, pessoal. gente. Tchau, tchau.